Olá, uma ótima tarde a você e a você também, Heloísa. Boa tarde, Mariana. Boa tarde para quem nos acompanha a partir de agora aqui no Bora RN. Hoje é terça-feira, dia 8 de junho. Natal começa a vacinar grávidas e mulheres que deram à luz até 45 dias sem comorbidades. E no próximo sábado acontece o dia D de vacinação das gestantes em todo o estado. Prefeitura de Natal diz que não avançou na imunização contra a Covid por causa de decisões judiciais, mas Ministério Público e Defensoria rebatem a informação. Vacinação contra a gripe. Amanhã começa a última etapa da campanha e só 20% do público-alvo foram imunizados. Ao vivo, vamos falar sobre essa ação em todo o estado. E também vamos mostrar o alerta importante do Junho Laranja, mês de prevenção a queimaduras. O Bora RN está no ar. A gente abre o Bora RN de hoje com a notícia muito esperada pelas gestantes e puérperas, porque Natal começou a vacinar a partir de hoje essas mulheres sem comorbidades. Pois é, Mari, e apesar da grande espera, nos postos de vacinação, a procura hoje foi bastante tranquila, como a gente vai ver aí na reportagem. Érica está grávida de 34 semanas e veio receber a primeira dose da vacina da Pfizer. Além do sentimento de alívio, a professora também está na expectativa de que a filha já venha ao mundo com anticorpos para a Covid. Estou com 34 semanas agora e o primeiro bebê que nasceu com anticorpos foi por essa faixa que a mãe tomou a vacina. Então, estou com essa esperança aí que ela já nasce com anticorpos. Fátima foi uma das primeiras a receber o imunizante no ginásio do SESI e também está na expectativa de ver a filha já nascendo protegida contra a Covid. Não entendia porque demorou tanto, mas graças a Deus chegou. E assim que eu vi a notícia, corri para cá e muita gente saiu me avisando também, porque todo mundo feliz que enfim eu vou me imunizar, né? Quem sabe passar um pouquinho para minha filha. A vacinação em Natal das grávidas e das mulheres que tiveram bebê recentemente teve início nesta terça-feira. A Secretaria não sabe estimar o tamanho deste público que começa a ser imunizado hoje exclusivamente com a vacina da Pfizer. A procura nos pontos de vacinação foi tranquila. Natal, mais uma vez, pensando não só na eficácia da vacina, mas também na segurança, nesse momento tão importante da mulher, que é a gestação, pediu um parecer da Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia, já que o Ministério da Saúde ainda não tinha se pronunciado em relação à vacinação das grávidas sem comorbidade, e hoje a capital inicia a vacinação das grávidas sem comorbidade, em todos os pontos, né, nos drives, também nos pontos pedestres. Para as gestantes, além da comprovação da gravidez, a Prefeitura de Natal também pede a apresentação de uma declaração médica que ateste que a grávida está apta a receber a vacina. Uma declaração simples, dizendo que ela pode receber sim, não tem nenhum tipo de agravo que vai impedir aquela vacinação, para que a gente dê a segurança à gestante, a gente dê a segurança ao vacinador e a gente também garanta a eficácia da vacina. Esse anúncio de Natal aconteceu depois que o governo do estado anunciou ontem que vai fazer um mutirão de vacinação para gestantes no próximo sábado em todo o Rio Grande do Norte. Será o dia D, com expectativa de imunizar 20 mil mulheres potiguares. A ação faz parte de um esforço conjunto entre a Secretaria Estadual de Saúde e os conselhos de secretarias municipais. A ideia é frear o número de óbitos de gestantes no estado causados pela Covid-19. Desde o início da pandemia, 40 potiguares que estavam grávidas foram a óbito por causa da doença causada pelo novo coronavírus. A imunização deverá ser feita com a vacina da Pfizer, recomendada pelo Ministério da Saúde. Na manhã desta segunda-feira, a CESAP distribuiu aos municípios mais de 13 mil doses do imunizante. É importante deixar claro que esse imunizante ele deve ser prioritariamente para a utilização da vacinação de mulheres gestantes e puérperas, aquelas mulheres que já pariram há aproximadamente 45 dias, até 45 dias devem estar sendo imunizadas. A campanha é destinada a gestantes com e sem comorbidades. Para se vacinar, a mulher deverá comparecer
ir até um posto de vacinação com o cartão de pré-natal entre as 8 horas da manhã e as 5 horas da tarde do próximo sábado. A ação contará ainda com o reforço de um novo lote com mais de 43 mil vacinas da Pfizer, agendado para chegar ao estado nesta terça-feira. E dessa vez, o imunizante ele será prioritariamente para finalizarmos as mulheres gestantes e puérperas e conseguirmos também finalizar aquelas pessoas com comorbidades. A princípio, Natal tinha informado que não iria aderir ao dia D de vacinação das gestantes. Mas hoje, depois de liberar a vacina para esse grupo sem comorbidades, a assessoria de imprensa da Secretaria de Saúde da capital disse que a expectativa é de que Natal também faça parte do mutirão que vai acontecer no próximo sábado. Elô, de toda forma, a SMS disse que, participando ou não do mutirão, essa vacinação para as mulheres grávidas continua nos fins de semana, nos drives, como a gente viu na reportagem e tudo mais. Então, enfim, de alguma forma vai fazer parte porque vai funcionar no sábado e no domingo também. Isso. E a gente vai ver agora aqui no nosso telão como está nesse momento, né, Mari? A fila de vacinação nos pontos de vacinação contra a Covid-19 aqui em Natal. A gente vê aqui o primeiro ponto, o estacionamento da UNP da Roberto Freire, pouca fila, esse amarelinho significa pouca fila, ginásio Nélio Dias e OAB aqui do Rio Grande do Norte também com pouca fila, até pouco antes do meio-dia, sem fila. Hoje, nesse momento, o SESI, que fica na Avenida Capitão Mor Gouveia, vai ficar aberto até as 4 horas da tarde, todos esses pontos aí. Pouca fila no Shopping Via Direta e mais 2 pontos aqui, ó, ginásio Nélio Dias e o drive do Palácio dos Esportes também estão sem fila. E a vacinação continua com os pontos destinados para os pedestres, aquelas pessoas que chegam a pé mesmo, que estacionam o carro e vão a pé. O ponto que está mais crítico, né, Mari, é aí no Shopping Via Direta. Então, lá o drive-thru está mais tranquilo, mas para quem vai a pé, existe aí já uma filazinha moderada. Nos demais pontos, em geral, estão sem fila, só a UNP ali da Avenida Roberto Freire que está com um pouco mais de movimentação. Ginásio Nélio Dias, OAB, o ginásio do SESI estão aí sem fila nesse momento. Então, quem está a pé, né, não está de carro, evitar, então, o Via Direta, porque daí é o que tem mais gente esperando para tomar a vacina contra a Covid. Né? E lembrando que quem puder acessar o site, cada um deles tem algumas especificações, né? Aplicação de D1 para grávidas, trabalhadores de saúde e D2 de Oxford. Tudo bem explicadinho, é bom, né? Esse portal aí que dá para ver tudo bem direitinho. Bom, e agora, a gente já disse ontem, na verdade, que em Natal, quem está com a segunda dose da Coronavac pendente, agora vai ter que agendar o dia e horário para tomar a vacina. Veja agora como você pode fazer isso. A nova estratégia da Prefeitura de Natal para a aplicação da segunda dose da Coronavac começou a valer no último domingo. Quem está apto a receber a segunda dose do imunizante, mas ainda não foi atrás da vacina, deve ligar para um dos distritos sanitários da cidade para agendar a vacinação. Natal viu essa baixa procura, né? Fez uma semana exclusiva, não foi nem o dia D, foi uma semana D de vacinação para D2. Notamos uma baixa procura, seguimos vacinando nas semanas seguintes, né, as pessoas por demanda espontânea, e a gente vê que a otimização da vacina não é inteligente dessa forma, né? Um frasco tem 10 doses e a gente tinha que esperar as pessoas chegarem, a procura muito baixa, depois de aberto o frasco só dura 6 horas e pensando nisso, para não perder dose, pensando na segurança também desse tempo de 6 horas, a gente está agendando as pessoas que ainda não receberam a D2 da Coronavac. O agendamento deve ser feito pelo telefone de um dos 5 distritos sanitários da cidade. No Distrito Sul, o contato é o 3232-8280. No Oeste, 3232-8300. Nos distritos da Zona Norte, os números são 3232-6298 e 3232-8225. No Distrito Leste, o número é o 3232-8558. Mais de 13.500 natalenses podem estar com a segunda dose de Coronavac pendente. Para a Secretaria de Saúde do município, esse número pode ser menor. Pode existir vários motivos, né? O abandono é o primeiro, né, que a gente pensa que a pessoa realmente desistiu da vacina, que fica muito triste sabendo que ele não é só uma pessoa que desistiu, mas ele desistiu também da coletividade, né? Não é
é uma forma individual. Pode haver mudança de cidade, mudança de estado, né? Então eles receberem a sua segunda dose em outros locais. Pode ter acontecido também o óbito, já que a gente vacinou muito idoso, né? Com esse imunobiológico. E pode também haver algumas inconsistências no sistema. E olha, nós continuamos falando sobre a vacinação em Natal e da polêmica que tem aumentado sobre a lentidão no avanço da imunização contra a Covid. O Ministério Público do Estado, o Federal, o do Trabalho e a Defensoria Pública Estadual afirmaram hoje que nenhuma ação judicial proposta por esses órgãos impede o avanço da vacinação por idade em Natal. Ainda segundo eles, a demora na ampliação da campanha na capital potiguar se deve à escassez de doses, a necessidade de atendimento às prioridades e a falhas estruturais e de comunicação no município de Natal. A polêmica foi reforçada depois que a imprensa e a população de Natal começaram a cobrar o avanço da vacinação por idade. Natal é a capital do Nordeste mais atrasada nesse quesito. Hoje, o prefeito Álvaro Dias publicou nas redes sociais que haveria uma decisão judicial impedindo o avanço por idade, o que foi desmentido por esses órgãos que a Heloísa acabou de citar aqui. E amanhã vence o atual decreto do governo do estado de prevenção à Covid-19. A expectativa, pelo que apuramos até então, é de que as medidas vigentes hoje sejam prorrogadas, assim como aconteceu com os decretos regionais no interior do estado. Inclusive, nós vamos ver agora com mais detalhes como está a situação em alguns municípios e as regras mais restritivas que eles estão seguindo por lá. Os novos decretos publicados pelo governo do estado prorrogam as medidas mais rígidas de isolamento para 36 municípios da região do Alto Oeste e 15 municípios da região central e do Vale do Açu. Para o prefeito de São Rafael e presidente da Associação de Municípios da região central e do Vale do Açu, a medida era necessária. Infelizmente, os indicadores que nos foram apresentados da região do Vale, ele trouxe uma demonstração de agravamento. Nenhum dos municípios da região do Vale do Açu, nenhum dos 15, na verdade, que estão submetidos a esse decreto regional, estavam digamos assim, na cozinha verde. Apesar do critério utilizado pelo estado, a cidade de Açu, município polo do Vale, por exemplo, optou por regulamentar um decreto municipal com medidas mais brandas. E o Laís publicou que a taxa de transmissibilidade na cidade do Açu estava baixa. Então, esse é um dos indicadores que os municípios podem e devem utilizar para tomar as suas decisões. Segundo o prefeito, o governo chegou a cogitar a liberação de funcionamento de espaços como o Café Cidadão e restaurantes populares, mas a medida não foi acatada pelos gestores. Tendo em vista que tanto o Café Cidadão como o restaurante popular, são estabelecimentos que vendem alimentação a preços muito baixos, o que gera uma grande procura e, consequentemente, aglomeração. Além do que, não seria justo liberarmos esses dois estabelecimentos, que vendem alimentação em detrimento dos estabelecimentos locais que também vendem alimentação. Com a renovação do decreto, as cidades das regiões irão seguir até o dia 14 de junho com medidas como o toque de recolher das 10 horas da noite às 5 horas da manhã, de segunda a sábado, e integralmente aos domingos e feriados. Também continua proibida a venda de bebidas alcoólicas e o funcionamento de espaços culturais. Igrejas e templos religiosos têm autorização para funcionar, desde que obedeçam às regras de distanciamento social. Pois é, mas mesmo com essas medidas mais rígidas que a gente acabou de ver, a situação no interior não tem melhorado. Os gráficos do sistema de regulação têm nos mostrado aqui todos os dias que faltam vagas de leito crítico e sobram pacientes precisando de tratamento intensivo. Hoje, a situação aqui no estado está assim. Caiu até o número de pacientes aí à espera, na fila de espera de todo o estado, a média que faz de todas as regiões, 47 pacientes para 17 leitos críticos disponíveis. 30 continuarão esperando por essa vaga.
A gente vê que continua alta a ocupação aí, acima de 92%, né, considerando o Seridó, mas o Oeste, continua da mesma forma há meses. A gente diz há meses porque faz tempo que a gente não vê essa taxa cair. E o Rio Grande do Norte acima de 95%. Eu entrei em contato com a Secretaria de Saúde do Estado para saber do decreto, né, diante de tudo isso que a gente está vendo, a situação gravíssima, qual seria a expectativa na renovação do decreto estadual, que é a parte, né, tem os regionalizados para essas regiões que a gente viu, mas o decreto estadual. E a expectativa é que hoje à tarde o posicionamento do governo do estado saia, né, porque amanhã vence o decreto e aí tem que passar a valer o novo decreto, né? A gente tem escutado falar que vão manter as mesmas medidas, apesar da situação estar desse jeito que a gente tem visto aí todos os dias. Pois é, vamos acompanhar. Agora a gente vai para o intervalo, mas depois, no segundo bloco, a gente continua falando sobre saúde, né, Mari? Porque a campanha de vacinação contra a gripe aqui no estado, que também é super importante, inclusive para esse combate também, enfrentamento à Covid-19, está longe ainda de atingir a meta da campanha. A gente também vai falar sobre os cuidados com as queimaduras nessa época do ano. A gente volta já já. Estamos de volta e agora vamos dar um giro por outras notícias que repercutiram aqui no estado, como a perda de doses da Pfizer após um furto na cidade de Macaíba. Macaíba perdeu 100 doses da Pfizer depois de bandidos terem roubado a fiação do posto de saúde do Potengi, deixando a UBS sem energia. Sem a refrigeração, foram perdidas essas vacinas contra a Covid e também contra outras doenças como H1N1. O furto aconteceu no fim de semana. A Prefeitura de Macaíba pediu a reposição das doses perdidas à Secretaria Estadual de Saúde. O mês de maio teve a segunda maior redução do ano no índice de condutas violentas letais intencionais, segundo dados da Secretaria de Segurança. As ocorrências caíram 21% em relação a maio de 2020. Em fevereiro, a queda foi de 27% comparado ao mesmo mês do ano passado. A maior redução foi de crimes de lesão corporal seguida de morte, feminicídio e latrocínio. A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte deve votar em até 45 dias o projeto de lei que regulamenta a contribuição previdenciária dos servidores públicos do Estado. Houve um pedido de urgência da governadora. Na proposta, há uma isenção maior para aposentados e pensionistas acometidos por doença incapacitante, além de haver redução para 11% na alíquota para os servidores que ganham até R$ 3.500. Quem recebe mais pagará de 15% a 18%. A terceira e última etapa da campanha de vacinação da influenza, a gripe, aqui no estado, começa amanhã, mas a procura está bem abaixo do esperado. De 12 de abril até hoje, só 20% do público-alvo foram imunizados. A meta é vacinar 90%, ou seja, 1.319.147 potiguares. E olha, hoje em Natal tem vários pontos de vacinação nessa campanha que a gente mostrou agora nos destaques contra a gripe. A lista completa, inclusive, você pode acessar no nosso novo portal, o bandnoticiasrn.com.br. A vacina não está disponível, né, Mari, em todas as unidades básicas de saúde. É uma lista específica, então vale a pena entrar no site, acessar, ficar informado de todas as notícias do estado e também ver aí quais são os pontos, os locais onde você pode encontrar a vacina da gripe. E a gente vai continuar falando sobre essa campanha da gripe, porque é importante. Amanhã começa a terceira e a última etapa dessa campanha, que vai só até o dia 9 de julho, se eu não me engano. Então, falta aí um mês praticamente de campanha e a gente só tem 20% do público-alvo vacinado até o momento. A meta, 90%. Então, a gente está bem distante, né? Por isso que a gente vai conversar aqui com a Catiúcia Roseli, que ela é a coordenadora do Programa de Imunizações Estadual. Catiúcia, a gente quer entender se isso tem a ver com a pandemia, se no ano passado foi assim também, se todos os anos é assim, precisa prorrogar geralmente essa campanha para atingir essa meta. O que é que está acontecendo que está tão baixo? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Então, historicamente, a gente tem tido dificuldade de atingir a meta para a campanha, né? Mas esse ano
tem sido, não só no estado do Rio Grande do Norte, né, mas em todo o território nacional, a gente tem tido um trabalho muito maior para conseguir essa meta, né, conseguir alcançar essa meta. No ano passado, né, nós conseguimos atingir com prorrogação a meta de 96%, né? Esse ano a gente já passou da metade da campanha e só conseguimos atingir 20%. Então a gente acredita que um dos fatores relacionados a isso é a pandemia, porque no ano passado a gente tinha uma população que ia em busca da influenza, acreditando, né, que tomando a influenza, se tivesse Covid, ia ter Covid de uma forma mais leve, né? Tinha vários mitos que rodeavam a campanha da influenza. E esse ano não. A gente tem uma população que sai de casa em busca da vacina contra a Covid, mas que não quer sair de casa para se vacinar contra a influenza, mesmo tendo vacina aí disponível, né, em todos os municípios. Na verdade, a gente está com vacina sobrando porque não tem população indo em busca, né, da vacinação. Inclusive, Catiúcia, o fato de estarmos com uma vacinação contra a Covid-19 em andamento alterou até o calendário, né, o público-alvo. Vamos relembrar, então, quais públicos já foram contemplados, podem procurar e quais que começam amanhã? Então, a gente já teve primeira fase, né, onde teve crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestante, puérperas, população profissionais da saúde, né, e população indígena. Na segunda fase entrou os professores e a população idosa. E agora na terceira fase, que inicia amanhã, né, a gente vai ter caminhoneiro, a gente vai ter profissionais de transporte coletivo, né, vai ter comorbidade, vai ter pessoas com deficiência permanente, vai ter trabalhadores do sistema portuário, força de segurança e salvamento, Forças Armadas, funcionários do sistema prisional e a população privada de liberdade. Lembrando que essa campanha, né, quem não se vacinou na primeira fase ou na segunda fase, a campanha se estende até o dia 9 de julho. Então, quem era da primeira fase, quem era da segunda fase, pode estar se vacinando aí na terceira fase, não tem problema. Temos estoque, estamos abastecidos, né? Os municípios estão aí esperando a população buscar essa vacina para que a gente proteja a nossa população contra esse vírus. A gente já falou muito sobre a questão daquela espera, né, entre as duas vacinas, mas é sempre bom reforçar. Quanto tempo? Eu digo, por exemplo, eu tomei a H1N1, porque grávida estava demorando a abrir aqui na tarde, se eu vou tomar logo a H1N1, aí tomei e quinta-feira completou 14 dias. E aí na sexta-feira eu já poderia tomar da Covid, se eu pudesse, não é isso? Exatamente, né? O Ministério da Saúde, ele preconiza, diante da situação epidemiológica, que a prioridade seja vacinar contra a Covid, mas lembrando, né, fui me vacinar, né, me vacinei contra a Covid, ali o profissional de saúde, ele já vai aprazar, né, já vai agendar a sua dose de influenza para no mínimo 14 dias após, né? No seu caso, foi uma situação específica que você quis tomar influenza porque não estava sendo contemplada ainda, mas a população, a gestante hoje chegando para se vacinar, ela vai se vacinar com a Covid e ali, naquele momento, já vai ser agendado para no mínimo 14 dias após ela estar tomando a sua dose, né, contra a influenza. Tem gente também com dúvida, a influenza também precisa de 2 doses, porque às vezes na cabeça da população confunde um pouco, né? É muita informação chegando, vacina, falando de vacina todo dia, verdade. Mas é apenas 1 dose por ano, para a gente relembrar? Exatamente. A vacina contra a influenza, né, o esquema é de 1 dose. Tem apenas uma exceção, que são aquelas crianças que vai se vacinar na primeira vez, né? Então, ela vai se vacinar com 2 doses. Fora criança, todo mundo toma apenas 1 dose e já vai estar aí protegido contra a influenza. Catiúcia, dependendo aí de como for a procura, o prazo chegando perto do fim, a gente já comentou aqui, falta aí um mês, mas um pouco menos de um mês, né, para terminar essa campanha. Vocês podem considerar abrir para outros públicos que não estão, o público em geral, que não estão incluídos aí no público-alvo? Então, a gente tem a avaliação dessa campanha junto com o Ministério, né? Então, a gente vai ter essa avaliação quando estiver próximo ao fim e aí o Ministério vai nos orientar, né? Segue campanha, prorroga, abre para outros grupos, mas, assim, é uma decisão que é feita, né, entre todos os estados, né? E, na verdade, a campanha ela é destinada para aqueles grupos que eles são mais elegíveis, que eles são mais, na verdade, que eles são mais suscetíveis às complicações, né? Ao óbito, mas aí é feita uma avaliação. Então, pode ser que aconteça, mas a gente não tem nenhuma informação ainda sobre isso. No momento, né, a gente pede que essa população que está dentro desse grupo vá se vacinar, porque é a população que mais precisa dessa dose, né, que mais precisa se proteger contra a vacina, contra a influenza.
Tá bom, é isso, né? Então, acho que está tudo esclarecido. Procurem a vacinação, minha gente, que é importante. Também pode levar a óbito. É perigoso, né, Catilcia? Do mesmo jeito da Covid, né? Pode levar à morte, inclusive, se você não se vacinar, não se cuidar. Tem vacina disponível, não está faltando vacina. Então, é só procurar um posto de vacinação. Exatamente, é um vírus, né, que ele é tão perigoso quanto o Covid, ele tem risco aí de gerar pandemia se a gente tiver uma população que não esteja, né, vacinada. Então, temos que levar nossas coberturas vacinadas para a gente não ter perigo, né, de viver um problema como a gente tem vivido com a Covid. A gente está vendo aí o que é viver, né, uma doença onde a gente não tem a vacina, né? Então, a influenza a gente tem a vacina, a gente tem como se proteger, basta apenas a população ir em busca, né, do imunobiológico. É isso. Obrigada, viu, Catilcia? Boa semana para você. Igualmente. Obrigada. Obrigada. Importante até, Mari, para você não confundir os sintomas, né, que são parecidos da influenza, da Covid-19. Então, sabendo que você está protegido contra a influenza, você já fica aí mais protegido contra todos os sintomas. E aí, a gente sabe que é uma confusão, um problema, né, quando você adoece, apresenta sintomas. Você já fica aí louco, lá nervoso. Ai, meu Deus, será que é Covid? Aí lá vai se afastar, se isolar, fazer teste. Então, é um transtorno a menos, né? Exatamente. E agora a gente vai falar de uma campanha que está acontecendo agora, mês de junho. Todo mês tem uma cor, né? No caso do mês de junho é o laranja, que é para conscientizar sobre a prevenção de queimaduras. Vamos ver. Junho chegou em definitivo e com ele os preparativos para os festejos de São João. Mesmo com o segundo ano da pandemia do coronavírus, ainda é possível que em algumas cidades e regiões tradições da festa possam ocorrer, como, por exemplo, acender fogueiras, soltar bombas e rojões ou ainda brincadeiras que envolvam fogos de artifício. E é justamente neste contexto que o início deste mês também marca o lançamento da campanha Junho Laranja, promovida pela Sociedade Brasileira de Queimaduras. A campanha tem o objetivo de conscientizar a população sobre a prevenção e os perigos dos acidentes que podem causar queimaduras. Com a liberação do álcool, aumentou muito a incidência de queimaduras, né? Então, tanto a forma líquida quanto a forma gel, elas são inflamáveis. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque os acidentes dispararam. Para vocês terem uma ideia, no Brasil, de março até o final do ano, tiveram cerca de 1.000 internações de casos graves no Brasil. Nós não estamos falando de casos ambulatoriais, casos que mereceram e necessitaram internação. Quer dizer, situações graves, né, onde muitas pessoas perderam a vida. Ainda segundo o coordenador do Centro de Tratamento de Queimados aqui do estado, Dr. Marco Almeida, ainda no ano passado, com um alerta mais forte para a Covid-19 ligado em todo o país, a saúde do Rio Grande do Norte viveu um momento histórico. E isso tem a ver diretamente com os festejos do mês de junho. Muito importante e prioritário que nosso governo ele decrete novamente a suspensão de fogos, né, e fogueiras, a proibição. O ano passado tivemos uma situação muito interessante. Foi pela primeira vez, nós não tivemos internação relacionada a fogos e fogueiras no Hospital Valfredo Gurgel. Isso é uma coisa inédita. No último domingo, dia 6, também dentro do Junho Laranja, foi comemorado o Dia Nacional de Combate às Queimaduras. Para além dos festejos juninos, este ano a campanha lembra sobre os cuidados quanto à utilização de um item que passou a fazer parte do dia a dia de todos, o álcool. E seja ele em gel ou líquido, o cuidado deve ser mais do que redobrado. Cuidar para não estocar o álcool, né? Temos que ter sempre frascos pequenos de 30 a 50 ml, não precisa mais do que isto. Lembrando sempre que a lavagem das mãos é a prioridade, lavar com água e sabão. O álcool a gente deixa para quando nós não tivermos a possibilidade de lavar as mãos com água e sabão. Também não existe necessidade de tomar banho de álcool gel. Várias pessoas tiveram acidentes graves, importantes, porque passaram álcool gel no corpo inteiro e depois se aproximaram de algum lugar que tivesse uma faísca, um fogo e acabaram pegando fogo, né? Uma coisa muito importante salientar também, o álcool gel, a gente não enxerga a chama quando ele pega fogo. Então, a pessoa só vai se dar conta de que está sendo queimada quando a queimadura já está em curso. Então, isso é muito importante.
Rapidinho, antes da gente encerrar aqui, o Seturne, que é o Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos daqui de Natal, solicitou, encaminhou um ofício ao prefeito Álvaro Dias. Isso foi no finalzinho da tarde de ontem, mas a gente está recebendo agora essa notícia aqui, pedindo para incluir os trabalhadores do transporte coletivo da capital, seja motoristas, cobradores, enfim, as pessoas que trabalham no sistema de transporte público de Natal, no grupo prioritário da vacinação. Eles dizem que seguem o que foi feito também em João Pessoa, Brasília e São Paulo, que agora, no final de semana, eles fizeram um mutirão nas garagens dos ônibus para vacinar esses trabalhadores. E eles realmente estão no Plano Nacional de Imunização, então eles estão cobrando nada mais do que um direito, né? E olha, também antes de encerrar, 7 óbitos confirmados por Covid-19 só nas últimas 24 horas em várias cidades, como Taipu, Carnaubais, Santo Antônio, Ipanguaçu, São Miguel, Currais Novos e Macau. Com isso, são 6.327 mortes pela doença desde o início da pandemia. O RN vai ficando por aqui. A gente se encontra amanhã, quarta-feira, às 12h35. Próxima semana estaremos em novo horário. A gente avisa na sexta-feira. Isso mesmo. Boa tarde, até amanhã.